Fala, galera, estamos aqui mais uma vez no canal Alvoroço. E esse canal é o canal de jovens e adolescentes da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Uma galera apaixonada pela palavra de Deus e que tem alvoroçado essa geração. Isso aí. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, aprendendo com mentores. Só que a gente vai trazer de uma forma muito diferente do que você possivelmente já tenha visto. A gente vai fazer uma analogia, a gente vai fazer uma comparação, uma conexão com os heróis da Marvel. E uma parada que me chamou muito a atenção, galera, muito mesmo. Nos últimos 2 filmes, a gente tem visto que o Tony Stark, o grande Homem de Ferro, ele tem mentoreado o Peter Parker. Vocês concordam comigo? Vocês perceberam isso? Sim, sim. E ele tem ali, treinado e dado uma orientação. Uma cena que eu achei muito bacana foi quando ele chama o Peter Parker lá. Aí ele fala assim, garoto, tem uma nova armadura aqui pra você. Tá cheio de jornalista ali atrás e tal. E você vai se apresentar. E aí ele nega. Só que aquilo foi uma forma de mentorear para saber se o garoto estava pronto ou não. O que vocês têm a me dizer sobre isso aí, sobre mentores? Qual é a opinião de vocês? Qual a importância da gente ser mentoreado e ter alguém para nos instruir? Se a gente está aprendendo uma coisa, significa que ela não está na gente em primeiro lugar. Então, ela tem que vir de algum lugar, no caso de alguém. Porque a mentoria justamente significa a gente absorver um conhecimento que vai se transformar depois na gente em sabedoria que vem de alguém. Eu acho legal demais, porque é um paralelo que acontece tanto na palavra de Deus, principalmente, quanto na Marvel. Né? A gente vê na palavra de Deus o tempo todo pessoas aprendendo coisas novas com outras, seja Paulo instruindo por meio de cartas, seja Eliseu ao lado de Elias. A gente vê também o Homem de Ferro com o Homem-Aranha. Né? Então, ele vai dar armadura, ele ensina a usar armadura, porque eu acho que não basta você dar, é a mesma coisa que eu chegar e dar a Bíblia na mão de alguém. Tá, toma aí. O cara vai ficar, beleza, é uma arma isso aqui, mas vai fazer o que com isso? Né? Então, acho que tem que ter o discipulado lado a lado de uma mentoria, que aí fica de qualidade o negócio. Não, muito bacana você citar isso, porque na Bíblia a gente vê o tempo todo Jesus ensinando, assim como outras épocas, até no Antigo Testamento, por exemplo, Josué, quando é instruído por Moisés. Então, assim, Paulo ele escreve a Timóteo de como administrar a igreja em Éfeso e ele vai instruindo através de cartas ali, né? E a gente tem como comparar o que o Tony Stark está fazendo. E é exatamente isso, a importância de ser mentoreado por alguém. Porque, na verdade, ninguém nasce pronto, né? A gente sempre vai aprendendo um com os outros e é muito importante a gente sempre ter um referencial para nos instruir. E uma grande questão que é muito importante, tanto quanto ter um mentor, é saber escolher quem vai nos mentorear, saber quem vai nos influenciar para aquele objetivo que a gente pretende chegar, né? Então, assim, mais do que ter um mentor, é saber quem será o nosso mentor. Eu acredito que todo mundo aqui concorde que o Tony Stark tinha muita bagagem para ensinar aquele garoto novo, né? Cheio de emoção, querendo brigar e tal. Ele, calma, garoto, agora não é o tempo. Peraí. O que vocês me dizem sobre isso? Quem são os seus mentores? Qual é a importância de vocês saber escolher o seu mentor? Olha, a gente vê na Bíblia, por exemplo, Elias e Eliseu. Eliseu sabia que Elias tinha um grande ministério. Então, ele colou lá com o mentor dele, porque sabia que quando ele fosse, assunto aos céus, ele ia receber a porção dobrada. Então, a gente escolhe os mentores também pensando naquilo que a gente vai se tornar algum dia. Porque é por meio do exemplo deles, é por meio da história de vida deles que a gente constitui a nossa. Também acho muito interessante, Lucas, que assim, Eliseu começou sendo discípulo de Elias, e depois ele teve também o seu discípulo, né? Teve também mentoreou Geazi, também Paulo, né? Ele começou sendo discipulado por Barnabé, e depois ele discipulou não só Timóteo, mas Marcos, e tantas outras pessoas que ele abrangiu ali. Então, assim, eu começo sendo discipulado, sendo mentoreado por alguém, para passar aquilo também para outra pessoa. Você aí de casa, não basta apenas ter um mentor. Escolha bem a pessoa que você vai decidir ser o seu mentor, o seu orientador. Então, escolha bem que essa pessoa transpire Jesus, que essa pessoa seja apaixonada pela palavra de Deus. Não basta apenas escolher esses youtubers aí, que não tem nada a te acrescentar. Escolha alguém de Deus, alguém segundo a palavra de Deus. E essa pessoa vai edificar a sua vida muito, muito mesmo, até que um dia você vai estar mentoreando alguém.
E uma realidade sobre isso, adicionando nisso que você falou, é que nossos mentores nem sempre são os nossos professores, como muitas pessoas podem pensar, associar um nome ao outro. Mas um mentor é toda pessoa que a gente se relaciona, que tem um poder de influenciar aquilo que nós achamos que é uma qualidade nela. Então, seja o youtuber, seja aquele cara que você é teu amigo, mas que te influencia a ir a certos lugares, ele está sendo um mentor. Então, desde o seu professor, tanto o seu professor de EBD, ele, no caso, é um mentor positivo, e como você falou, existem 2 tipos de mentores, um mentor que vai ser positivo para a sua vida e negativo também, e vai influenciar a sua conduta, e a sua conduta é o que define seu caráter. Exatamente. Antes da gente ir para o próximo bloco, galera, a Bíblia fala que a gente tem que imitar a fé dos nossos pastores. Então, além de você ter os seus mentores de forma secular e tudo mais, na vida espiritual, imita a fé do seu pastor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelo teu líder, pelo teu pastor, aquele que te orienta debaixo de uma visão e de uma direção. Galera, esse foi mais um bloco do Alvoroço. Você que está em casa, não sai daí. A gente vai para o próximo bloco, mas a gente não demora, tá bom? É rapidinho, acompanha a gente aí. Fala, galera, estamos aqui de volta com mais um bloco do Alvoroço. E agora a gente vai falar sobre aprendendo com outros heróis. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque a vida é feita de relacionamentos e a gente se relaciona com outras pessoas e aprende com elas. Uma parada que me chama muita atenção é que a Feiticeira Escarlate, durante um tempo no filme, ela fica meio perdida assim, né, com alguns erros do passado, e o arqueiro ele vai ajudar ela, vai lá dar uma orientada, não, esquece o passado, vamos ver o futuro, você ainda pode fazer a diferença, você ainda pode melhorar, e o que passou, passou, o que você fez de errado, acabou, chega lá. Isso me remete muito ao Evangelho, né, gente? A gente, às vezes, fica preso ao passado, ao pecado que a gente cometeu um dia, sem forças para seguir em frente. E, às vezes, a gente precisa muito de uma mão amiga que nos oriente, nos puxe para falar assim, não, esquece aquilo lá, o que passou, passou, vamos em frente. O que vocês têm a me dizer sobre isso? A importância de ter amigos assim. E o mais incrível que você estava falando, essa situação da Feiticeira Escarlate acontece no filme de Ultron. Do Ultron, isso. E logo no filme em seguida, que é o Endgame, no Ultimato, o Gavião Arqueiro, ele se revolta, ele vira um assassino, ele começa a sair correndo, flechando todo mundo pelo mundo, e ele assume o papel de uma conduta negativa. E aí essa cidadã que atrás ela não está aqui, a Viúva Negra, ela vai atrás dele, na China, e ela conversa com ele, ela mostra que ele está no caminho errado. E a gente vê que isso vai acontecendo, né, como um chega para o outro e vai apontando que aquela conduta vai levar ele a um lugar, cara, muito ruim, sabe? A gente não sabe o que aconteceria com ele depois, mas a gente vê que ele escolhe o caminho certo e ele salva o mundo com o pessoal depois lá. Lá em Gálatas, né, Paulo ele repreende Pedro pelas suas atitudes hipócritas perante os gentios. Isso é muito bacana, porque a gente entende que os nossos irmãos em Cristo, quando eles nos veem fazendo algo errado, eles podem dar um toque. Cara, não é assim não, pô. Peraí, vamos por aqui. Eu acho que você deveria tomar essa atitude. Sempre de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, né? Isso é muito bacana. Essa é a graça do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Com meu irmão, ele me orienta, e quando ele vê que eu estou mais necessitado de uma orientação, de uma luz, ele vem e me dá uma palavra de incentivo, aonde pode mudar a trajetória da minha vida, como foi assim com um arqueiro, quando ele estava meio perdido. Conselhos. Sempre fez o bem, mas de repente ele resolveu fazer o mal. E uma amiga se lembrou dele e foi lá para poder ajudar a ele a voltar para onde ele deveria estar, né? Fala aí, Pedro, o que você tem a dizer sobre isso, amigo? Acho que bons amigos, eles não nos ocultam a verdade, né? Eles, tipo, mais que doam, como fosse... Acho que, para Paulo, né, não foi fácil, porque ele também era apóstolo, mas Pedro estava lá, antigão, pastor lá de Jerusalém. E aí ele chegar e falar a verdade para ele, sabe? Então, assim, eu querer o bem da pessoa, eu querer que ela cresça, que ela viva o que deixa para ela, tem que, às vezes, ter coragem para falar a verdade, sabe? Por mais que doa, por mais que possa parecer difícil, tem que falar, tem que buscar. Né? E não só esses que estão em erro, mas também aqueles que sofrem com erro de passado, né? Que você vê, como no caso da Feiticeira Escarlate. De você estar lá e falar, olha, você errou, ser sincero, né? Não é passar pano, mas ser sincero e falar, olha, você errou, mas isso não pode te definir agora. Entendeu? Tem mais para você viver, você pode mudar isso, pode consertar isso que você fez. Mas tem uma história muito boa. Aquele que confessa
e deixa encontra misericórdia. Então, o importante é você não é só passar um pano, é consertar. Daqui para frente é uma coisa. Vamos para frente. O livro de Provérbios, ele faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele faz sempre esse paralelo entre o tolo e o sábio. E nem sempre o tolo é porque ele é burro, mas é porque o tolo ele é um cara que vai se estressar com facilidade. Ele entra numa coisa que eu acho muito legal, né? Que é quando você sabe ter autoridade, porque uma coisa é você falar grosso, falar, né, ter ali um momento de autoridade, perder o teu controle, e outra coisa é você fazer isso sem perder o seu controle, porque tudo está na perda de controle, porque aí a gente abandona todos os princípios de sabedoria, tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria, na prática se transforma em cinzas. Verdade, verdade. Isso é muito importante. Então, você de casa, saiba quem são os seus amigos. A gente aprendeu aqui, amigo é aquele que fala a verdade, que enxerga dentro de você um potencial. Mas, Lucas, Alvoroço, eu fiz muita coisa errada no passado. Esquece o teu passado, cara, passou. Você deixou no altar, se rendeu, confessou, você alcança a misericórdia em Jesus. Amém, e daqui em diante você segue em frente. Usa o teu poder, o poder que Deus te deu, o talento que Deus te deu, para fazer a diferença dali para frente. Não importa o que você fez no teu passado, não importa aquilo que o diabo diz na tua cabeça, você é o que o Senhor fala de você. Você é aquilo que o Senhor colocou dentro de você. O passado ficou para trás, está no mar de esquecimento. Agora, viva uma nova vida, vá em frente e faz a diferença com aquilo que Deus te deu. Amém? Galera, essa é a galera do Alvoroço. Nós vamos para o próximo bloco. Não sai daí, vai ser top demais. A gente volta já já. Fala, galera, voltamos aqui com mais um bloco do Alvoroço. E agora a gente vai falar sobre descobrindo suas forças e fraquezas. Gente, crente tem fraqueza? Com certeza. Tem mesmo? Claro. Mas a gente não está com Deus e a gente é forte e tudo mais? Ou a gente tem fraqueza também? Paulo não teria usado a palavra fraqueza no versículo se ela não existisse. Muito bom! Exatamente, cara. Você que acha que você é crente, um super-herói, você está muito enganado. A gente ainda é falho, pecador, e as nossas fraquezas nos fazem entender que a gente depende de Cristo a todo momento. Galera, uma parada que eu achei muito interessante no filme. Odin, o pai de Thor, ele sempre vai ali orientando Thor e tentando fazer com que ele entenda que a sua força está além do martelo. Porque parece que Thor depende muito daquele martelo, né? É o martelo que me dá o poder. E isso me faz levar a uma história bíblica. Sansão. Quem aqui nunca pensou que o poder de Sansão estava no cabelo dele? Vocês concordam comigo que parece que é igual? Só que a gente sabe que a força de Sansão não estava no seu cabelo. O que você tem a dizer para mim aí, Diego? Fala para mim aí um pouco sobre isso. Não, sobre o cabelo eu não tenho nada a dizer. Realmente, tem muito pouco a dizer. Eu também estou com um seus pouco. cabelos, entendeu? Mas assim, a força de Sansão é o Espírito Santo. E nada além disso. Agora, saber que eu imagino Sansão um cara como você. Eu ia falar como eu, mas como você. Careca? Gordo? Não, desse jeito aí. De rosa? Acho que forte. E tanto é que a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele arrancava um portão, pegava a cabeça de uma jumenta e matava tantos. Então, tudo isso vinha não do cabelo. Senão ia virar uma medusa, né? O cabelo olha. Então, vinha... Um muque com cabelo, né? Um muque com cabelo. O cabelo pegava a pessoa, virava um povo, né? Então, essa não é a questão. A questão é o Espírito Santo quando agia sobre ele e ele era tomado por isso. Não, e aqui ele falou, tomado por isso. O Espírito Santo ele entrava em certo momento em Sansão. Agora, na situação em que nós vivemos, o Espírito Santo ele está o tempo todo na gente. Então, cara, Sansão ele tinha o Espírito Santo na hora que ele tinha que lidar com uma luta, alguma coisa assim. Ok, você está com o Espírito Santo na hora que você está escovando o dente, cara. Então, ele te conscientiza, ele te ensina e ele te direciona. Porque tomar decisão hoje em dia está muito difícil. Uma decisão que você toma aqui, cara, afeta teu emprego lá na frente. Afeta tua família. Então, é ele que vai te dar essa decisão segura, porque se você se basear em você mesmo, né, vai dizer lá em Provérbios para você não se estribar é se apoiar no seu próprio entendimento. E nós, adolescentes, jovens, nós temos essa sensação de que o mundo, a gente entende como é que ele funciona, de que os nossos pais não entendem, e que a gente entende melhor porque a gente é da nova geração, e que a gente está mais atualizado. Atualização, meu amigo, não significa sabedoria. Eles têm a sabedoria, a gente obtém deles. Lucas, interessante, esse trimestre nós estamos trabalhando, inclusive, com essa temática
de Espírito Santo, e é importante frisar o que o professor Diego falou aqui sobre Sansão ele ser impelido pelo Espírito de Deus, uma representação da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Interessante, Lucas também abordou muito bem. Hoje nós temos a possibilidade do Espírito Santo habitar em nós. Isso significa que, por intermédio do nosso relacionamento, nós podemos receber esse poder que nos qualifica para uma grande obra. Se olharmos para a vida de Sansão, todos nós, jovens, adolescentes, vamos entender o seguinte: enquanto nossas vidas estiverem no altar de Deus, nós seremos realmente receptores desse Espírito que nos dá poder. Mas a partir do momento em que nossa vida não mais estiver nos parâmetros e preceitos bíblicos, esse Espírito não habitará em nós e nós perderemos forças, assim como foi com a vida de Sansão. Mas todos aqui, com certeza, têm sentido do Espírito Santo. Amém. E têm causado esse alvoroço aí na nossa geração. Também é muito curioso, porque Sansão ele era um homem que não conseguia prever e perceber os suas próprias fraquezas, né? Ele tinha lá seus problemas, né? Ele não podia casar com mulheres que não eram do povo de Deus. Ele casou uma vez, depois se envolveu de novo com Dalila. E assim, ele era muito forte exteriormente, todos tinham medo dele, como ele falou, ele derrubava portas, matava várias pessoas, matava leões, mas ele caiu por coisas frágeis. Ele é muito forte por fora, mas por dentro ele não conseguia reconhecer. Às vezes tem pessoas hoje em dia que se acham assim, né, os super crentes, né, o super-homem evangélico, que não, eu vou conseguir e quer bater de frente com o pecado, e não, eu vou fazer, mas quando não reconhece a fraqueza, que nós somos seres humanos ainda. Pois é. Você de casa que acha que é um super crente, tá aqui, ó, a galera expôs para você. Você não é um super crente. A tua força vem do Senhor. E cabe essa força ser mantida através da palavra de Deus. Amigão, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não busca Deus, você vai enfraquecer e você vai cair. Isso é sério, muito importante. Você tem que entender que a sua força está em Deus, mantida em Deus. Sansão era um cara muito forte no exterior. Eu acredito que era um cara crente também, mas por um momento se deixou enganar pelo seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, numa coisa tão pequena, como Pedro falou, Sansão foi derrotado numa coisa tão pequena, num momento distraído. Então, que você tenha a percepção, o discernimento, para poder fazer com que a tua força esteja sempre, sempre, sempre em você, através do seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, buscando a Ele cada vez mais, igual essa galera que tem alvoroçado aqui. Galera, não sai daí, a gente está indo para o próximo bloco. Já já a gente volta e vem mais coisa boa por aí. Fica aí, é rapidinho. Galera, voltamos com o último bloco do alvoroço. E agora a gente vai falar sobre praticando os seus poderes. Gente, no filme da Capitã Marvel, a gente viu que ela tinha os seus poderes limitados pelaquela inteligência artificial lá e tal. E a minha pergunta é, como a gente pode praticar os nossos poderes? Aquilo que Deus deu pra gente, como a gente pratica isso? Como a gente fortalece isso? Nossos poderes eles estão limitados por nós mesmos. Nós somos os únicos capazes de reter esse poder que já é perfeito, que é o Espírito Santo. Não tem como você aperfeiçoar Deus, porque ele já é perfeito e ele habita em nós. Então, a única coisa que faz com que ele se manifeste de forma plena, completa, cara, é você entender que ele já está em você por completo e buscar essa libertação de você mesmo. Por isso que a palavra ela vai dizer que é nós nos matarmos, não literalmente, mas nós matarmos o nosso próprio eu, que é nosso conjunto de crenças que vai nos distanciar do Espírito Santo. Isso é muito importante, cara, porque Jesus ele fala assim, ó, eu estou indo, mas vocês vão fazer coisas maiores que eu, tá? Então, assim, cara, Jesus foi quem foi, e a gente vai fazer obras maiores que a dele? Como assim? E aí ele fala que nos dá poder para pisar em serpentes, escorpiões e para curar. Eu acho isso muito interessante. Aí um dia me perguntaram, pô, mas por que a gente não vê isso hoje em dia? Eu acho que uma das formas da gente alimentar esse poder e exercer esse poder é através da fé. Porque a gente só vai conseguir manifestar esse real poder através da fé. Vocês concordam comigo? E, Lucas, também é muito interessante, porque a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, né, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pelo nosso entendimento. Então, assim, é nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo também que altera como nós vamos nos manifestar. E a Capitã Marvel ela tinha isso, né?
tinha um aparelho na mente dela que limitava ela de se enxergar, de ver quem ela era de verdade. Então, ela não entendia a sua identidade. Quando ela entendeu a sua identidade, quem ela era de verdade, ela teve a sua liberação de poder e foi lá e salvou todo mundo. Então, assim, nós entendermos quem nós somos em Deus, a nossa identidade, para vivermos tudo que Ele tem para nós e vivermos o poder dEle, o poder do Espírito Santo. A gente tem que entender também que aquilo que Deus dá para a gente é útil para o reino dEle. Daniel, quando estava lá na Babilônia, preso, né? Enfim, Deus levantou ele ali naquele meio para poder ser usado por meio de interpretação de sonhos, em vários reinados, onde ele estava, né? E, enfim, ele transformou, Deus usou Daniel para transformar nações, transformar situações. E a gente está nessa terra para isso, entendeu? Deus dá dons, Deus dá coisas para nós, talentos, para que a gente possa manifestar o reino. Exatamente, como o Lucas falou. O único que tem o poder de limitar aquilo que Deus te deu é você mesmo. Então, você que está em casa, não limite aquilo que Deus te deu. Exerça aquilo que Deus colocou dentro de você. Assim como a Renata falou, Daniel recebeu um dom de interpretar sonhos. E foi o dom que Deus colocou em Daniel que mudou a história da vida dele na Babilônia. Ele interpretou sonhos, Deus usou ele com graça, com poder, com autoridade naquele lugar. Levantou ele lá e talvez, quem sabe, Deus colocou algo dentro de você que vai mudar a história da tua família, a história da tua casa, a história da tua vida. E isso pode mudar uma geração, né? Às vezes Deus coloca algo dentro da gente que pode mudar tudo. Então fica com essa palavra. Essa galera que entendeu aquilo que Deus tem colocado dentro deles tem sido top demais. E toda história incrível que a gente vê na Bíblia só está lá escrita porque em algum momento alguém, uma pessoa, uma decisão humana, não foi Deus que obrigou ninguém em nenhum momento, essa pessoa ela decidiu que essa história fosse escrita. Moisés, quando ele ouve Deus falar através da sarça, ele decide. Não é Deus que fala, ó, vai lá e faz. Deus, se quiser, ele pega Moisés e leva ele, empurra ele, contra a vontade. Mas isso vai contra a própria vontade de Deus, que é nos dar liberdade de escolher. Inclusive, é o seguinte, no primeiro filme do Capitão América, quando ele era magrinho, esmirrado lá, e ele queria ser soldado, era aquilo que ele tinha. Ele ofereceu com determinação, força de vontade, e Deus fez com que ele ficasse fortão, bonitão, assim, tipo eu, para poder virar o Capitão América, entendeu? Deus, ele deu Autoestima é tudo. Oi? Autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Não para ele quanto para mim. Entendeu? Ele era magrinho, não tinha capacidade para servir nem no exército. Ele foi inteligente de descer, quem entregou o pouco que tinha, ou melhor, tudo que ele tinha era a força de vontade, o querer fazer. De repente é isso que está faltando. Eu acho que assim, o Capitão América na terceira idade deve parecer com você assim, né, Diego? Pois é, então, cada vez ele está ficando mais bonito. Em outras palavras, cara, quer andar na parede e lançar teia? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Exatamente. Galera, esse foi mais um Alvoroço. Aê. Eu espero que isso tenha abençoado a tua vida. Faz um barulho aí, galera! Valeu, galera! Para você que nos assistiu, o Alvoroço é um canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu já deixo o convite para você, todo domingo, às 9h30 da manhã, na rua Montevidéu 900. Vem para cá, participa com a gente. A Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção e a gente tem crescido. Nós somos apaixonados pela Palavra de Deus e essa é a Igreja da Palavra. Um abraço, um grande beijo, até a próxima!